Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as madeiras que foram utilizadas na casa. Algumas pessoas têm me perguntado aqui no YouTube e no Instagram, então resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer a maior parte das dúvidas, tá bom? Para começar, eu vou falar da escada. A escada ela foi toda feita com a madeira tatajuba. Ela também é popularmente conhecida como amarelão, bagaceira, cachaceiro, garrote. Então, dependendo da região onde você está, ela pode ter algum desses nomes. É uma madeira que tem um tom amarelado, mas que escurecendo ela vai para o castanho, é fácil de ser trabalhada. O preço dela também é um preço ok. Infelizmente, eu não vou ter o preço que nós pagamos na madeira da escada, mas das outras partes da casa, onde também foram utilizadas, essa mesma madeira eu tenho e passo para vocês mais na frente. Se você quiser saber as medidas da escada, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar o link aqui embaixo. Outro ponto a ser levado em consideração nessa madeira é que ela não tem um odor muito forte, diferente de alguns outros tipos. Tem casas aqui em Perinópolis que o pessoal usa madeira angelim. Gente, é insuportável, é muito fedorenta aquela madeira. Então, foi um dos meus primeiros pedidos. Eu queria uma madeira que não tivesse odor forte e a Tatajuba super atendeu a esse requisito. Ela é uma madeira que ela tem uma leve tendência ao empenamento. Aqui nessa parte da escada, vocês podem notar que ela abriu um pouquinho, mas aqui no Goiás é muito seco. Então eu imagino que seja por isso que madeira trabalha. Agora tá chegando a época das chuvas, vamos ver como é que ela se comporta, porque ela abriu bastante, mas eu percebi que ela já fechou um pouquinho mais. Tem uma semana mais ou menos que tá chovendo, então vou esperar para ver como é que ela vai se comportar. Aqui nesse degrau ela deu uma leve empenada, então soltou o parafuso, mas o pessoal da marcenaria que montou a nossa escada já estão cientes, eles vão vir aqui arrumar. O rodapé também abriu um pouquinho ali nas emendas, mas tudo normal quando se trata de madeira, né? Madeira trabalha mesmo. Então, a escada foi toda confeccionada com madeira tatajuba. O forro é de madeira cedrinho e essas vigas são também de madeira tatajuba, amarelão. Nós optamos pelo cedrinho, tinha a opção também do pinus, aquela madeira que tem uns nós mais visíveis, mas eu gosto muito do acabamento do cedrinho. Nós pagamos R$ 50 o metro quadrado do cedrinho. Para fazer o acabamento dele foi aplicado o stem da Osmocolor, dá um acabamento mais natural. Aqui no quarto também foi feito com cedrinho, o amarelão para fazer as vigas. As vigas eu tenho um valor aqui, vou passar para vocês. Lembrando que esses valores são referentes a 2019. Nós pagamos R$ 35 no metro linear da viga de 5 por 20 e R$ 18,90 na viga de 5 por 14. Eu gosto de passar os valores porque serve como referência. Quando eu comecei a construir, eu não tinha noção de nada, de preço de nada. Aí muitas vezes eu ia na internet, encontrava algumas referências, mas às vezes não. Então é bom a gente ter uma noçãozinha de quanto custa as coisas para não ser enganado. As janelas, que é uma coisa que me perguntam muito, também é de madeira tatajuba, foi feita por um marceneiro. Foi feito o portal e depois foi aplicada essa guarnição, fazendo o acabamento. Aqui também, uma coisa bem interessante que eu nunca tinha parado para pensar, aqui ela abriu um pouquinho, ó, tá vendo? Isso é a madeira trabalhando. E tá vendo esse dentinho que fica? Quando o marceneiro foi instalar, ele me perguntou se eu queria rente ao portal, eu queria deixar esse dentinho, que o acabamento ficaria muito melhor. E realmente, gente, depois eu vou mostrar em outras janelas, o acabamento fica muito melhor quando se deixa esse espaçozinho. É uma coisa pequena, mas que faz toda a diferença. Agora, os valores. Nós pagamos nos portais 4.050. Eu vou até colocar algumas fotos aqui de quando a casa ainda estava sendo construída, que os portais eles foram instalados ainda com as paredes sendo levantadas, não foi colocado depois de tudo pronto, não. E os alisares, que é essa guarnição, que é o acabamento, custou 4.650.
E nesse valor já está incluso também a instalação. O marceneiro que vem aqui e coloca tudo no lugar direitinho. As portas internas, nós optamos por portas comuns, essas portas que vendem em lojas de materiais de construção. Se eu não me engano, o nome dela é sarrafiado. Para dar uma vida útil um pouquinho maior, nós caprichamos no stem e eu pedi para o pessoal da obra passar também embaixo da porta, principalmente do banheiro, que é onde tem bastante água. Nas outras portas eu não tenho costume de lavar a casa, então eu não pedi. Mas na porta do banheiro, eu pedi para passar embaixo, nessa parte que fica voltada para o chão, porque por ali é que vai subir a umidade e estragar a porta. E nós pagamos na faixa de R$150 em cada porta. Aqui, ó, mais uma vez, o detalhezinho que eu falei para vocês. Aqui dá para perceber bem como faz diferença no acabamento. E na parte de dentro, a guarnição tem 10 centímetros. Na parte de fora ela ficou com... Não, de fora ela tem 10 e de dentro ela tem 7. Eu optei por deixar um pouquinho mais larga do lado de fora para dar um acabamento melhor. O único lugar que ficou um pouquinho mais grosso do que 7 foi na cozinha, mas porque foi necessário para fazer o acabamento do lado do azulejo. O puxador das portas, esse puxador faz o maior sucesso. Eu não queria aquele puxador de inox. Eu acho que não ia combinar muito com a casa, então procurei o modelo no Pinterest, esse mesmo marceneiro, o nome dele é Sirley, ele é maravilhoso, ele é aqui da cidade de Pirenópolis. Eu mostrei um modelinho para ele, ele fez o puxador de madeira Kumaru, que também é uma madeira bem resistente, e eu acho que o resultado ficou muito bom. Se alguém quiser a foto do modelo, é só me pedir lá no direct do Instagram que eu mando, tá? Eu tenho salvo ainda com as medidas, tudo direitinho. Então, esse puxador acho que foi uma das melhores ideias que eu tive durante essa obra, porque acho que não ia ficar legal aquele puxador de inox. O valor dele eu não me lembro, mas se eu não me engano, foi R$150 ou menos cada pá de puxador. E para finalizar, as colunas aqui da varanda, no projeto elas eram de tijolinho ecológico, mas o mestre de obras virou pra gente e falou, olha, se fosse minha casa eu faria de madeira porque fica muito mais bonito. Então, nós optamos pela madeira. Essa madeira é um angelim, que é aquela madeira que eu falei para vocês que é fedorenta. Mas como ela fica aqui na área externa e ela foi bem trabalhada, passaram um produto nela, ela não tem cheiro forte, pelo menos eu não sinto. Às vezes eu encosto o nariz nela para cheirar, mas realmente não tem cheiro nenhum. Ela tem essa tonalidade castanho avermelhado. Até me perguntaram se eu tinha passado alguma coisa. Não, essa é a cor da madeira. Nós passamos só o osmocolo, que é transparente. E ela tem essa tendência a apresentar essas pequenas rachadurinhas, mas isso não interfere. Isso não interfere em nada, pelo menos para mim, esteticamente, eu acho até bonito. Você tá vendo ali a natureza, né, da madeira vindo à tona. A porta da área de serviço, que é a única porta que é de madeira mesmo, maciça. Essa nós compramos na madeireira aqui na cidade, ela custou R$240. Ela deu empenadinha, ó, tá até entrando a claridade. Ela tava bem mais empenada, a gente até conseguia ver do lado de fora. Mas agora começou a chover, ela já tá voltando ao normal. E como eu já falei pra vocês, quem põe portas ou janelas de madeira já deve esperar por isso, porque a madeira trabalha mesmo. Agora deixa eu mostrar aqui por fora, ó, o amarelão, se ele não secar muito bem, tá vendo esses pontinhos pretos? Essa madeira ela não tava bem seca. Então, ao bater o prego, passava uns minutinhos, ela já ficava escura. Eles pararam a montagem, deixaram ela mais uns dias. Foi numa época que estava chovendo bastante, então ela estava demorando a secar. Deixaram alguns dias ali na varanda e depois retomaram o serviço, porque se bater o prego nela ainda molhada, vai acontecer isso aí que eu mostrei para vocês. E aqui é a parte de fora da porta, da área de serviço, para vocês darem uma olhadinha como é que tá. Ela já enfrentou um período de chuvas, inclusive ela nem estava aplicado o stem na época que caíram as primeiras chuvas.
mas depois aplicou e ela tem resistido bem e eu acho que vai durar um tempinho. Eu não sei qual é a madeira dessa porta. E essa foi a única porta toda de madeira mesmo da casa. Aqui é a parte dos fundos, ó, vocês veem os pontinhos pretos ali na guarnição, que foi que aconteceu aquilo que eu falei para vocês, da madeira não tá totalmente seca, então acontece isso, ficam essas marquinhas. Então todas as guarnições aqui do lado de fora, para dar um melhor acabamento, nós optamos que elas fossem de 10 centímetros. Então é isso, gente. Não sei se eu falei tudo, eu vou falando aí, às vezes eu anoto as coisas, mas eu não consigo acompanhar o que eu anotei, vou falando. Se eu esqueci de falar alguma coisa, é só perguntar que eu respondo. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Lembrando a vocês que esses valores que eu falei por alto são referentes a 2019. Como as coisas estão pela hora da morte, agora em 2020, né? Material de construção, madeira, cimento, tijolo, tudo teve uma alta muito grande, então esses valores são de 2019, tá bom? Só para vocês terem uma ideia quando vocês forem negociar.